Quando você já está há algum tempo dentro do universo masculinista, nos grupos do Telegram, canais do YouTube, fóruns e etc., você começa a perceber alguns pensamentos e comportamentos que são um tanto quanto contraditórios dentro ali da narrativa que é pregada pelas pessoas daquele meio. A galera militar, o Red Pill, enfim, por aí vai. E nesse contexto tem algo que sempre me chamou a atenção, que é justamente a idealização do relacionamento perfeito que é pregada por aqueles que dizem não ter a necessidade de se relacionar, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Você pode me chamar de Chacal, e esse canal aqui funciona como se fosse um tipo de diário pessoal, onde eu falo basicamente sobre tópicos relacionados ao universo masculino, tais como relacionamentos, desenvolvimento pessoal, vida financeira e profissional, e por aí vai. Então, se você se interessa sobre esse tipo de coisa, eu te convido a se inscrever. Afinal de contas, nós estamos começando agora, se eu não me engano, esse daqui vai ser o terceiro ou o quarto vídeo que eu vou estar postando, mas só faça isso depois de assistir esse vídeo por completo. E se você achar que ele agregou em alguma coisa na sua vida, aí sim eu peço que você vá lá, se inscreva, deixe seu like e também ative as notificações para poder acompanhar as próximas postagens. Então vamos lá, para poder falar um pouco sobre esse assunto, né, que é a idealização do relacionamento perfeito feita pelos homens, eu vou fazer alguns paralelos aqui na minha vida. Eu sou um cara de 98, então eu vim de uma geração onde os homens foram criados muito com aquela ideia de que para você conquistar uma mulher, você só precisava tratar ela bem, ser um cara gentil, atencioso, bacana, e aí então magicamente a mulher iria se apaixonar por você e vocês iriam ter um relacionamento perfeito. Aquele negócio bem no estilo de comédia romântica lá dos anos 2000. E bom, por conta desses filmes, séries e também por influência, grande influência da própria sociedade, muitos dos homens pré e pós anos 2000 cresceram com essa mentalidade, onde eles idealizam uma figura feminina que não existe na realidade, e se existir, vamos ser honestos aqui, tá? Vão ser a minoria da minoria. E o que seria essa figura feminina? Seria basicamente uma mulher que não liga se o cara tem uma boa aparência ou não, se ele tem status social ou não, se ele tem dinheiro ou não. Basicamente, a única coisa que realmente importaria pra ela seria a personalidade dele. Se ele é um cara engraçado, se ele é um cara divertido, um cara que faz ela rir. Só que, com o passar dos anos, obviamente, na medida que esses homens foram se relacionando, eles foram percebendo que a figura feminina real não condizia muito com esse imaginário, com as idealizações feitas nessas obras de ficção. Porque vamos ser honestos aqui, tá, rapaziada? Tanto aquela mulher que presta pra relacionamento, tanto a que não presta, ela vai querer de fato um cara que é destacado, um cara que tem uma boa aparência, um cara que tenha dinheiro. E pasmem, ainda que o cara tenha uma personalidade de merda, às vezes seja um cara ignorante, né? Ignorante que eu digo assim, no sentido de falta de conhecimento, um cara que é grosseiro, que trata ela mal, ainda que ele tenha essas características, se ele tiver os outros atributos que eu falei, muitas dessas mulheres vão preferir se relacionar com esse cara. Justamente porque essas outras características, elas vão trazer uma segurança para a mulher que vai estar se relacionando com ele. Afinal de contas, embora hoje em dia exista aí toda essa narrativa de feminismo, empoderamento feminino, e independência delas, etc., o próprio nome já diz, tudo isso é narrativa. E no mundo real existe aquilo que é narrativa e existe aquilo que é realidade. E a realidade é muito simples, toda mulher gosta de se sentir segura, de segurança. Desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam dessa forma. Um homem atua como um provedor, o protetor, e a mulher, ela retribui essa proteção com carinho, com afeto, com atenção, dando a oportunidade ali do homem para ele passar os seus genes para as gerações futuras, ou seja, em resumo, ter um filho. Desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam dessa forma. É basicamente uma troca, vamos dizer assim. Só que no mundo moderno não existem os perigos de antigamente, da época em que o homem morava nas cavernas, nas florestas. No mundo moderno, os perigos são totalmente diferentes. E na grande maioria dos casos, a melhor forma de você enfrentar esses perigos é tendo dinheiro e status social, influência social, mais especificamente falando. E as mulheres sabem disso, né? Eu arrisco dizer até que é algo que está gravado no DNA delas.
delas. Elas sabem que não tem como competir dentro do universo masculino e que elas dependem ali de uma certa proteção por conta dessa vulnerabilidade. Então, por conta disso, elas vão sempre optar por tentar se relacionar com o melhor homem que aparecer na vida delas. Elas vão sempre tentar mirar o mais alto possível. E aí, com o surgimento da internet, né, com o surgimento mais especificamente falando das redes sociais, tudo isso se tornou ainda muito pior, porque o leque de possibilidades para elas se expandiu muito, tá? Com o surgimento das redes sociais, muitas mulheres aí passaram a ter acesso direto a homens que normalmente em circunstâncias pré-internet, antes da internet, elas não teriam. E a partir desse ponto nós entramos aí na seara da hipergamia, né? Que é aquela ideia que a mulher ela sempre vai querer se relacionar com um cara que tem as melhores características, as melhores qualidades possíveis. Infelizmente, muitas vezes esse homem não vai ser você. E aí, depois de todas essas voltas, né? Nós voltamos, perdoem-me aqui a redundância, para aquilo que eu falei lá no começo, que é a idealização que muitos homens fizeram e ainda fazem da figura feminina e, consequentemente, do relacionamento que eles poderiam ter com essa figura feminina. Muitos caras cresceram sendo condicionados a acreditar que a figura feminina era uma coisa, quando na realidade ela é outra coisa totalmente diferente. E aí tem aqueles caras que começam a formular exigências totalmente absurdas para poder se relacionar. Obviamente eu sei que tem muito cara que faz isso de meme, mas o ponto aqui é que existem caras que realmente têm essas exigências como um ponto crucial para poder se relacionar com a mulher. Coisas tipo assim, a mulher tem que ter no máximo 25 anos de idade, tem que ter tido no máximo 3 parceiros, 3 namorados na vida dela toda, não pode ter nenhum tipo de piercing, não pode ter nenhum tipo de tatuagem, não pode ter cabelo curto, não pode frequentar determinados ambientes como academia, por exemplo. Daria pra ficar aqui uns 10 minutos só falando das exigências e das red flags que a galera tenta evitar aí ao máximo. E assim, algumas eu concordo, outras nem tanto, algumas eu acho que é completa esquizofrenia do sujeito, como por exemplo o cara que quer ter ali uma loirinha da pele de neve que mora em condomínio fechado e que tem corpo de modelo. Mas quando você vai ver o sujeito que tá querendo exigir isso, é um pardola médio que parece que veio dos cafundé de chique-chique da Bahia, sacou? Então assim, tem muito cara que se passa e simplesmente ignora que não só as suas circunstâncias de vida, a sua realidade social, financeira, profissional, etc., mas também as circunstâncias da sociedade atual impedem que ele tenha acesso ao tipo de mulher específica que ele quer e também ao tipo de relacionamento que ele deseja, que é aquele relacionamento tradicional, monogâmico, aonde a mulher vai ser submissa a ele. Um tipo de relacionamento que, para a grande maioria das mulheres, ainda que não seja uma mulher acima da média, nos dias de hoje não vai ser vantajoso. Hoje em dia, até a mulher que se diz tradicionalista, conservadora, dos bons costumes, ela já não abaixa a cabeça mais pro marido, pro namorado. Para você ter uma boa noção disso que eu tô falando, é só você dar uma passada nessas famosas igrejas de bairro. O que mais você vai encontrar nessas igrejas aí hoje em dia é o que o pessoal chama de conservadia. É aquela menina que, quando tá na frente dos outros, quando tá nos holofotes, fica pagando de conservadora, de pregadora dos bons costumes, de honradinha, mas quando chega, por exemplo, um sábado, uma sexta-feira à noite, ela tá lá no paredão, é uma mina que fica postando foto do corpo nas redes sociais, ao invés de dar o pastel de pelo para poder conservar ali a virgindade, ela prefere dar o bichinho que apita. Tem muita gente que pensa que isso daí é lenda urbana, que isso daí não existe, mas existe, rapaziada. Então, por conta de tudo isso que eu falei e também de vários outros elementos, tem muito homem que até hoje não aceita que ele não vai ter aquele relacionamento perfeito que ele via nos filmes, nas séries, com aquela mulher perfeita que ele via também nessas obras. E aí o cara se revolta e começa a desenvolver essas exigências absurdas que no final das contas não vão levar ele a lugar nenhum, porque ele tá criando uma imagem, uma figura do feminino que simplesmente não existe. Talvez tenha existido no passado, sei lá, 200, 300 anos atrás, mas nos dias de hoje, irmão, não tem mais isso, entendeu? O que resta realmente pro cara que quer se relacionar, se você realmente deseja isso, você vai ter que se contentar em tentar encontrar a opção menos pior. É igual votar em político, tá ligado? Você vota naquele que é menos pior. Mas, enfim, é basicamente isso. O homem, ele tem que aceitar que o relacionamento, infelizmente,
não é algo mágico como nos filmes do Adam Sandler faz parecer. E que a mulher, cara, ela é simplesmente um ser humano também, de um sexo diferente, com um físico diferente, com hormônios diferentes, mas ainda assim é um ser humano passível de erros, com sentimentos e comportamentos também negativos e ruins, assim como qualquer outro. E não esse ser eminentemente superior, igual os filmes, igual as séries fazem parecer. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui, eu imagino que é porque você realmente gostou. Então volto àquilo que eu falei anteriormente, lá no começo do vídeo. Peço que você se inscreva no canal e que ative as notificações para poder acompanhar as próximas publicações. Comenta aqui embaixo também o que é que você acha desse tema, desse vídeo. E enfim, é basicamente isso. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, até mais. Fiquem na paz.